de governo? Olha, o que Belém especificamente vai enxergar, eu acho que é o combate ao crime. Acho que é um trabalho muito duro que nós vamos fazer na área de destruição, do desmantelamento e destruição das facções criminosas. Hoje mesmo eu gravei na favela do Jurunas. Ali, Jurunas, sim. ali tinha já marcações do Comando Vermelho. E o fato dessas facções terem se espalhado em todas as regiões do Brasil, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, para falar as duas maiores, eu acho que essas são as coisas que serão mais sentidas, porque eu botei como meta, e se eu falasse, olha, essa aqui é uma promessa de campanha. Eu sei que é muito old school, é muito moda antiga, eu prometo, mas eu tenho como meta, eu preciso fazer as pessoas, nos 6 primeiros meses no Brasil, se sentirem à vontade de andar com o celular na rua no Brasil. Se em todas as capitais as pessoas se sentirem à vontade de andar com o celular, significa que nós vencemos o aumento dessa política social. É uma política social que ela não tem que aumentar. O aumento dela significa que o país não está indo bem. O Roosevelt, nos Estados Unidos, quando teve a famosa crise de 29, ele comemorou quando as pessoas voltaram a recuperar o emprego, e não quando as pessoas recebiam o que eles chamavam à época de food stamps, que eram selos alimentares, selos de alimentação, que existe o termo até hoje nos Estados Unidos. A gente comemora o aumento do Bolsa Família. Lula, olha, agora o Bolsa Família vai chegar, não sei... Isso é loucura, isso é um sintoma de uma falência de um modelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a trabalhar. Existem pessoas, e aí minha experiência de rodar o Brasil pelo interior mostra isso, lugares onde não há atividade econômica, onde há, por exemplo, uma mãe que tem 3, 4 filhos, ela tem que cuidar dos filhos em casa, mal a escola consegue atender essas crianças, e essa mulher não vai conseguir trabalhar, e o marido não é presente. Pois bem, essa mulher tem que ter o Bolsa Família. E eu sou a favor para essa mulher até ter quase um salário mínimo para ela. Agora, o filho homem dela, de 20 anos, desculpa, ele não tem que ter Bolsa Família. Aí o governo federal tem que se aproximar desses municípios e falar, vai ter uma frente de trabalho, vamos ajudar a construir a infraestrutura local, ou o governo federal contratar ele por um valor maior que o Bolsa Família, eventualmente contrato temporário com 3 dias por semana de trabalho, e se ele não quiser aceitar, tudo bem, ele não recebe Bolsa Família. Agora, é separar quem precisa, entregar para quem precisa. Quem não precisa, entregar a cultura de trabalho e o governo federal ajudar a transformar esses municípios que hoje são inviáveis do ponto de vista da geração de emprego em viáveis. Tanto que todos os prefeitos no Brasil, eles vão ter que entrar numa guerra junto com o governo federal, que é, seu município tem que aumentar a atividade econômica. Todo o papel de um prefeito tem que ser aumentar a atividade econômica no seu município, porque hoje eles não têm obrigação, eles vivem com pires na mão, pedindo o FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, e aguardando chegar uma emenda no deputado. E aí empregam um pessoal na prefeitura e não faz a lição de casa. Nós temos que fazer as pessoas saírem disso. Vai ser uma grande maratona para alterar E para as pessoas saírem, né, não precisarem mais de Bolsa Família, você defende a contratação dessas pessoas de forma temporária, a inserção no mercado de trabalho, é isso? Exato. A gente tem que fomentar a atividade econômica como um todo no país. Então eu vou fazer uma grande reforma, que é a nossa reforma fiscal, que vai ter como efeito geral diminuição enorme nos juros, vai permitir uma diminuição também na carga de impostos no Brasil. Os juros, quase na hora, você vai poder diminuir, mas de impostos pelo menos depois de 1, 2 anos. E isso tem um efeito de geração de investimento colossal. Se os juros no Brasil caem para 6%, 7%, com, por exemplo, a nova legislação de licenciamento ambiental, quantidade de dinheiro, estou falando centenas de bilhões de reais que vão entrar em infraestrutura, será enorme. E onde isso vai beneficiar? Olha que coisa boa. Muito a região norte. Norte e certos interiores do Brasil vão ter uma chuva maciça de investimento, que aí gera empregos, isso tem um efeito direto nessas cidades. E aí, para a cidade pequena, eu vou dar um exemplo, cidade em que mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família e não há atividade econômica, aí o Estado entra. Porque essas cidades, em geral, você não consegue conectar os moradores da área mais rural da cidade com a capital, ali com a capital, com o centro da cidade. E aí, às vezes é uma via, que é uma via de terra que está bloqueada, às vezes é energia elétrica que você precisa levar, às vezes são pontos de internet. Então vamos chamar a população para participar dessas obras, especialmente os homens, muito especialmente os homens. A ideia do Bolsa Família sempre foi uma proteção à mulher, porque a mulher nos municípios mais humildes do Brasil, ela não tem a presença masculina. Você tem famílias muito destruídas. Eu entrevistei ontem em Melgaço uma senhora que cuida de 8 filhos. O marido dela estava bêbado, na casa sem fazer nada. Então, o Bolsa Família tem esse papel assistencial de entender que a mulher acaba adotando o papel de prover. E o homem? Vai ralar, especialmente o homem. Não que mulheres jovens que não têm filhos não precisem também trabalhar. Nesse sentido, uma mulher jovem saudável, apta a trabalhar, ela está na situação. Agora, uma mãe, o nome Bolsa Família pressupõe mãe. Uma mãe, ela tem que ser amparada ali. Até porque a gente tem que olhar pelas crianças dela, porque as crianças dela têm escolas boas, para que elas adentrem o mercado de trabalho, sem precisar ter essa tristeza de não achar um emprego, não ter uma oportunidade. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, entre Lula e Bolsonaro, em que um candidato votaria e por quê? Eu votaria no Renan Santos. Eu votaria sempre no Renan Santos.
E se o Renan Santos não estivesse no segundo turno? Eu só conheço esse cara. Eu não, aqueles dois ali, pra mim, é um negócio intragável. Eu não vou, assim, não senta numa guerra pra perder. Então, nunca vou imaginar eu perdendo, eu não estando lá. Eu comecei essa eleição com 0,3 na primeira pesquisa que me colocaram. E agora já estou em algumas pesquisas próximo de 10. Em São Paulo, eu acabei de bater 10 na pesquisa Real Time Big Data. Nos trackings que os bancos e partidos contratam, estou variando de 8 a 10. Então, a ideia é fixa. A eleição é guerra. Se você tiver com mentalidade que você vai perder, você perde. Em geral, quem perde é que faz o acordo. Eu não quero fazer acordo com ninguém. Eu não quero sentar numa mesa com o Flávio. Eu não quero sentar numa mesa com o Lula. Eu quero fazer o que eu acredito. É isso. O que o bolsonarismo fez de errado que o candidato pretende não repetir, caso seja eleito? É tanta coisa. Eu vou tentar listar. Primeira coisa, o bolsonarismo, ele não tinha uma versão otimista do Brasil. As pessoas falam, algumas pessoas falam, o Renan tem um discurso de ódio, que ele fala que vai matar bandido. Cara, eu tenho uma versão otimista, eu sou muito otimista sobre o Brasil. Muito otimista. Uhum. E eu gosto de todas as regiões, eu tenho que entender todas as regiões do Brasil, porque a gente tem que criar uma versão generosa do Brasil. O Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro tinha uma ideia de uma vingança contra uma esquerda que tinha ficado no poder no Brasil por muito tempo e que calou a geração deles. O Jair é da geração do final do período do regime militar, em que eles se ressentiam da redemocratização. Então ele pegou, especialmente nos eleitores mais velhos, esse sentimento, tipo, essa redemocratização foi entregar o Brasil para esses comunas, e aí era como se fosse uma desforra. Todo mundo que vai para uma entrada de desforra não dá certo. Então o modelo já era um modelo ressentido. Segunda coisa, não houve projeto. O Jair, quando assumiu, ele não sabia o que fazer. É igual se me dessem, sei lá, uma Ferrari de Fórmula 1 para eu dirigir. Eu acho lindo, acho sensacional, adoro Fórmula 1. Agora eu não sabia o que fazer com aquele carro. Iam botar, eu ia bater ele, né, no primeiro minuto. Ele não se preocupou em aprender a dirigir o carro, em aprender a conhecer os detalhes. Então, o Bolsonaro teve um não governo, foi um governo confuso. Tanto que no meio do mandato ele entregou o governo inteiro pro Centrão. E aí você começa a ver escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master cresce ao longo do governo do Bolsonaro. Eu não gosto do projeto, é um projeto populista. Eu acho que nós temos que ter uma liberalização do regime de trabalho, do mercado de trabalho brasileiro, e a gente percebe que a CLT no modelo atual já não funciona, quando a maior parte das empresas, especialmente na área de serviços, que quem mais contrata, é o setor que mais contrata no Brasil, já contrata as pessoas PJ. As MEIs saíram de 300 mil há 15 anos atrás, hoje você tem praticamente 20 milhões de pessoas trabalhando como MEI. Essas pessoas trabalhando como MEI não são MEI porque elas são microempreendedoras individuais, elas têm um emprego e esse é uma espécie de um cambalacho que contratante e contratado precisam fazer para que as pessoas possam trabalhar com segurança. Então, o modelo da CLT com a justiça trabalhista, com a altíssima litigância que a gente tem, não funciona. E o problema da escala 6x1, veja, ela é um problema muito urbano. É um problema, no fundo, a gente fala sobre infraestrutura e logística. Eu sou de São Paulo. Uma pessoa que mora na periferia de São Paulo e que vai trabalhar no centro, ela gasta quase 4 horas do dia dela em transporte. 4 horas por dia, vezes 6 dias, a gente está falando em 24 horas só de deslocamento. Naturalmente, a vida dessa pessoa é estressante. A escala 6x1, entretanto, para uma pessoa que mora numa cidade interior que está a 4, 5 minutos do trabalho, ela é diferente. Muitas pessoas preferem, porque elas passam a maior parte do dia, elas gastam 1 hora a menos de trabalho por dia, e aí gastam uma manhã no sábado. É uma escolha que alguns setores faziam, e aí era natural. Portanto, essa discussão surge muito em São Paulo e no Rio, da escala 6x1, porque é uma discussão que envolvia muito a questão logística. Isso é um problema de infraestrutura, isso não é nenhum problema de legislação trabalhista. Mas aí qual solução? Solução é liberalização do mercado de trabalho. Ou seja, nós temos que ter regras mais simples para a contratação das pessoas. A Justiça do Trabalho sair e a gente entregar para a Justiça Civil as relações contratuais entre contratante e contratado, sem penalização mútua como acontece hoje. E, paralelo a isso, você diminuir a taxação que você tem na folha de pagamento. Ao fazer isso, você cria um parâmetro comum que permite que o Estado arrecade para o INSS, porque a gente tem uma questão previdenciária, que as pessoas dispõem disso, e, do outro lado, não seja punitivo contratar e formalizar as pessoas. O modelo que eu proponho, na verdade, é o modelo que todos os países de terceiro mundo em ascensão adotaram para poder crescer. Foi um modelo que a China adotou, que a Coreia adotou. A Coreia, inclusive, assim, nem tem limite de horas de trabalho. Eles chegaram a ter uma semana de 68 horas. E agora eu acho que caiu para 50 e poucas horas de trabalho. E a questão da 6x1 é uma questão muito discutida apenas no Brasil. Porque no México teve, no governo de esquerda, bem de esquerda, da Sheinbaum, teve uma redução de 44 para 40 horas. Mas sem mexer nos dias trabalhados. Aqui no Brasil você diminuiu o número de dias trabalhados e diminuiu o número de horas. Vai ter um impacto econômico isso colossal. E já está começando a ser sentido em muitos setores. E vai acelerar o processo de automação em vários setores. E o trabalhador irá sentir.
Eu estou avisando todo mundo, virar sentido, porque não se resolve num país que está perdendo produtividade, ou seja, as pessoas estão tendo que trabalhar mais para conseguir pagar as contas porque elas estão mais pobres e porque o custo de vida aumentou. Você não vai resolver as coisas num passe de mágica. Olha, você vai trabalhar menos e vai ganhar mais, que é isso que o fim das classes propõe. Você vai ganhar o mesmo valor mensal trabalhando menos horas, portanto, sua hora de trabalho vale mais. Você não vai conseguir fazer isso acontecer como mágica, sem aumentar a produtividade. Portugal conseguiu reduzir as horas trabalhadas, mas Portugal teve ganhos de produtividade colossais, porque no fim do dia Portugal é bancado pela União Europeia. Então, quando você tem toda a economia da União Europeia sustentando o investimento de um país de 9 milhões de habitantes, você consegue ter ganhos de produtividade. O Brasil não tem isso. Então, pelo contrário, o Brasil, a capacidade produtiva do trabalhador brasileiro, ela não aumenta quando comparada com dos trabalhadores ao redor do mundo. Então, isso é assustador. Eu sei, mas assim, nessa questão da escala, do brasileiro que deseja trabalhar menos, que é contra, do brasileiro que não gosta da escala 6x1, ou seja, quer a folga, né, sábado e domingo. Ora, como que o senhor vê isso? Ora, se a gente flexibiliza, quando eu estou falando flexibilizar, as pessoas poderem vender a hora de trabalho dela, essa pessoa vai poder vender a hora de trabalho dela. Como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como acontece em boa parte do mundo desenvolvido. Você pode, olha, eu vou trabalhar 4 vezes essa semana e eu quero estudar. Ele vende a hora dele. Por exemplo, quando você vai numa lanchonete, eu pude ver isso, nos Estados Unidos é muito comum. A pessoa vai num McDonald's e vai, como é que é a escala de trabalho aqui? Olha, eu posso trabalhar 4 vezes por semana? Eles vão trabalhando as horas. Trabalho 3 horas na terça-feira, na quarta-feira você quer trabalhar 7 horas na quarta? Quero. Entendi. Aí você monta o seu horário junto com ele. E é muito comum, as pessoas fazem a compra e a venda da sua hora nisso. Tanto que nos Estados Unidos, você tem as tabelas para contratação, tudo por hora. Então aqui, hora para trabalhar num posto de gasolina, hora para trabalhar numa Xerox, hora para trabalhar num restaurante. Você vende a sua hora e você compra a hora. E aí você negocia a hora de trabalho. Aí a pessoa pode montar o pacote dela. É que o nosso modelo de contratação é um modelo que antigamente previa, inclusive, estabilidade. Se você era contratado de CLT, você tinha uma estabilidade para sempre. Esse modelo não existe porque o mundo mudou completamente. E não é nem que eu quero, Renan, então, mas se o mundo mudou, vamos ficar igual. O mundo é cruel. O fato da gente querer alguma coisa não quer dizer que o mundo vai se adaptar a isso. Muito pelo contrário. Claro. E uma última pergunta para a gente finalizar nossa entrevista. O candidato nunca ocupou cargo eletivo. Por que o brasileiro deveria entregar a presidência da República para alguém que nunca administrou sequer uma prefeitura? Porque isso não é um critério para ser presidente da República. O presidente da República, antes de tudo, é um líder. Ele não é apenas um gestor. Ele é também um gestor. E ser o gestor, ou seja, imaginar que o presidente vai ficar com um computador aberto, com uma planilha, com os dados agora da economia, agora eu vou dar os dados de como estão os usuários no SUS, agora. E isso é uma ficção. O presidente tem que fazer a coordenação política de um projeto. E é uma coordenação política e simbólica. Portanto, a função do presidente é ser um líder. E eu sou um líder político há 12 anos. Eu liderei as manifestações de derrubada de Dilma Rousseff, eu fui vice-presidente do comitê de impeachment, eu fundei um partido político. Não fundei apenas um partido político, eu fundei um campo político. O campo político do nem Lula nem Bolsonaro no Brasil, modéstia à parte, foi eu e meu grupo que fundamos. E fundamos publicando livros, publicando artigos, não só fazendo a parte do barulho nas redes, mas nós temos muitos artigos, nós montamos uma editora, publicamos um livro, formamos milhares de pessoas ao redor do Brasil defendendo as nossas terras, formação mesmo, concurso, treinamento. E isso me valida ser o líder de um campo. Então, o campo, o Brasil que não quer nenhum nem outro, o Brasil que imagina que o futuro pode ser glorioso, que nós podemos ter um projeto generoso para todas as regiões do Brasil, esse campo tem um líder, e esse líder sou eu. Então, isso não ter tido um cargo não me desqualifica de maneira alguma. Até porque Dilma Rousseff teve cargos anteriores e Fernando Collor teve. Ambos tomaram impeachment. Isso não os credenciou a serem bons ou ruins. O Milei, por exemplo, não teve cargo nenhum e hoje está fazendo um mandato, podem discutir se é bom ou ruim, mas é um mandato que é funcional, ele vem aprovando as coisas dele. A agenda dele está passando. Então, ele sem experiência política prévia, ele conseguiu aprovar. Donald Trump, eu tenho muitas críticas, eu gosto mais do Milei do que do Trump. Não tinha experiência política nenhuma, ganhou e teve um governo funcional. Temos várias críticas, mas ele tem um governo funcional. E eu vou contra a esquerda, a direita e o centro, inúmeras figuras que não tiveram essa experiência e que fizeram bons e maus governos. Porque o que eu quero dizer é, esse não é o principal critério. O critério realmente é o critério de liderança. Sim, o brasileiro da classe média vai encontrar qual diferencial se você for eleito presidente? O fato de eu ser de maneira identitária um brasileiro de classe média. Eu vim de uma família lá de São Paulo, que é uma família de um bairro de operários na Moca. Minha mãe, uma psicóloga jovem, casou com um cara formado em direito jovem, tinha um fusquinha de carro nos anos 80, era a típica família paulistana de classe média. E eu tenho os espíritos, valores e as dores de uma pessoa de classe média. Então, foi muito legal que você utilizou esse termo, porque é muito o que eu acho
que tem que ser o país que nós vivemos. Se nós tivermos um país de classe média, significa que a vontade geral vai se encaminhar para uma vontade de um Brasil que trabalha e produz. Que isso quer dizer que tem menos gente na pobreza extrema, mais gente sendo produtiva e menos gente no topo mandando na gente. Um país que é conduzido pela classe média é sempre um país melhor. Hoje, o nosso país ele tem o que se chama na ciência política de aliança topo-base. Então, o topo é uma elite econômica e política que mistura de banqueiros, topo do judiciário, uma certa elite intelectual mais à esquerda, tem uma aliança com o eleitorado mais pobre que está fora do mercado de trabalho. E essa aliança topo-base, ela arrocha a classe média. Então, para a pessoa de classe média, o que eu vou falar é, minha aliança é com vocês. E minha aliança com os mais pobres será no sentido de transformá-los em classe média. E não de manter os pobres e convencê-los de que aquilo é um modo de vida, mas sim de que o futuro é eles irem em classe média. Fatos destruindo narrativas. Se você busca a verdade sem filtros, você está no território certo. Inscreva-se em A Caçada Diária. Não seja a caça, seja o caçador.